Tudo começou com a queda do Império Romano na região da Europa Central. Lá foi criado um reino chamado Reino Franco, localizado na atual França e em regiões de países fronteiriços com a mesma. Porém, 3 filhos de um só rei dividiram o império em 3, um para cada um, sendo o mais a leste o mais importante para a formação da Alemanha. Esta parte conseguiu ser separada do resto do Reino Franco e mais tarde a mesma conseguiria anexar a região do Reino Itálico. Ao longo dos anos o Império teve a sua história resumida em conflitos, reformas e até conquistas tanto a nível territorial como político, porém o Império no século XVIII estava com problemas. Após a reforma imperial do Império houve uma outra reforma, só que protestante, o que resultou na Guerra dos 30 Anos, onde o Império foi apoiado por França e Suécia contra os boêmios que se localizavam a oeste do reino, na região onde se situa a atual República Checa ou Chequia. No fim, a França e a Suécia tomaram porções de terra dos germânicos, apesar de terem sido aliados. E não só isso, como a Federação da Suíça e a Holanda do Norte separaram-se do resto do Império e todas as outras regiões ganharam imensa autonomia, quase como se fossem regiões independentes, e no fim o Império perderia a região da Boêmia. Nas guerras napoleónicas o Império foi finalmente dissolvido, sendo o reino mais importante para a formação da Alemanha o Reino da Prússia. Após as guerras napoleónicas foi criada a Confederação Germânica, que era uma união económica. Entretanto, a Dinamarca tomou posse de 2 territórios ao norte da Confederação, então a Prússia e a Áustria tomaram posse desses territórios, porém a divisão deles fez uma guerra entre a Prússia e a Áustria que acabou com a vitória da Prússia, que anexou alguns estados germânicos ao norte, pois os mesmos haviam se aliado à Áustria durante a guerra. Então a antiga Confederação foi desfeita e foi criada a Confederação do Norte Germânica. Após este acontecimento há uma revolução na Espanha que tira a rainha do poder, fazendo o país mandar uma carta para a Prússia com o intuito de fazer o príncipe regente assumir o trono espanhol. Após isso a França intervém impedindo o príncipe de assumir o trono, porém um texto alterado chegou aos jornais franceses dizendo o contrário daquilo que o rei da Prússia havia afirmado, tudo com o objetivo da França entrar em guerra contra a Prússia. Durante a guerra o imperador da França é capturado e a Segunda República Francesa é declarada. Para além disso, durante 4 meses Paris esteve cercada e, para piorar a moral dos franceses, os estados germânicos aceitaram se unir à Prússia, iniciando o Império Alemão. Mas a pior coisa que aconteceu foi que o rei da Prússia tornou-se imperador no Palácio de Versalhes, ou seja, o imperador da Alemanha iniciou o seu império em território francês.